E aí, células nervosas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Hoje eu quero propor uma reflexão. Esse é o meu ângulo da reflexão. Aqui nós vamos pensar, analisar se esse assunto que nós vamos tratar, se está acontecendo com a gente, se esse assunto permeia a nossa cabeça. E o assunto é pobreza. Será que você tem uma mentalidade pobre? Será que você tem tendência ao sucesso? Será que será que o que está te boicotando não é a sua cabecinha? Então vamos lá, vamos pensar sobre isso. Eu estou lendo um livro chamado Prosperity and Success, Prosperidade e Sucesso, de um autor chamado Orison Swett Marden. Eu acho que é essa a pronúncia. É um autor inglês do ano de 1850. Esse livro foi escrito em 1894, aproximadamente. O Orson é um escritor inglês que teve uma infância muito difícil. Ele perdeu os pais quando ele era pequeno e ele foi criado por tutores durante praticamente toda a vida dele. E ele teve muito sucesso durante um período que ele foi gerente trabalhou na área da hotelaria. E ele conseguiu juntar dinheiro e ele construiu o seu próprio hotel e teve muito sucesso durante um certo período. Depois, com a depressão, ele perdeu todos os seus investimentos e se tornou novamente pobre lá. Nesse período de recessão, ele começou a escrever e estudar muito também. E ele veio a se tornar professor, estudante, se formou pela Harvard. Ele nunca desistiu de acreditar em si mesmo. Mesmo tendo tido muito sucesso e depois queda, ele sempre acreditou. E nesse período ele começou a escrever muito sobre isso. Na parte que eu li hoje diz o seguinte: a maioria das pessoas pobres permanecem pobres por causa de sua mentalidade pobre. Elas não acreditam que serão algum dia prósperas. Acreditam que o destino e as condições estão contra elas. Eles nasceram pobres e esperam ser sempre pobres. Essa é sua invariável tendência de pensamentos, sua convicção fixa. Eles se veem como vítimas em vez de vitoriosos. Se veem como conquistados ao invés de conquistadores. O problema da maioria das pessoas falharem em suas ambições é que encaram a vida de forma errada. Aqui Orson está dizendo que as pessoas que são pobres permanecem pobres porque elas acreditam que essa é uma condição invariável. Ele não está dizendo que a pobreza é por conta da crise, que a pobreza é por conta do governo ou a pobreza é por conta de nascerem pobres. Ele está dizendo que são pobres porque acreditam que devem ser pobres, que assim nasceram e que vão continuar sendo pobres. O inverso disso seria que a prosperidade é acreditar na prosperidade. Pensem comigo. Como é que você pretende ser uma pessoa rica ou bem de vida se você não pensa como uma pessoa bem de vida? Você pensa como um pobre, você tem escassez, você sente
falta, você pensa somente naquilo que você não tem. Muitas vezes a gente pensa somente no que a gente não quer, no que a gente não tem. A gente não enxerga o que a gente tem. A gente não consegue enxergar o nosso potencial. E é isso que nos faz continuar do jeito que estamos, que nos faz continuar pobres, porque não vemos perspectiva. Eu, durante um período da minha vida, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, foi um período bastante difícil. Eu passei bastante necessidade. Eu posso dizer que eu cheguei a passar fome, não por falta de alimento, mas por falta de ter alimentos bons para comer. Eu cheguei, gente, a ter um período que eu comia somente miojo e batata. Foi um período muito difícil. E nesse período eu me associei com pessoas que tinham uma mentalidade pobre. E elas faziam de tudo, no seu jeito natural, obviamente, de agir e de acreditar, para que eu permanecesse naquelas condições. Uma dessas pessoas, quando me viu lendo um livro, ela disse: "Por que você está lendo? Isso não vai te levar a nada. Ler não vai te levar a nada. O que tu precisa é trabalhar, colocar a mão na massa e trabalhar. É trabalho árduo que se consegue as coisas. É desgaste físico." Vejam que essa era a forma que ela via a vida, que acreditava que conquistar as coisas é somente a base do esforço físico excessivo, da dedicação excessiva do seu tempo, do seu esforço para conquistar alguma coisa. Ela também me falou que eu escolhia muito empregos, que eu devia aceitar o que aparecesse, que eu não devia ficar escolhendo quero trabalhar isso, ou desejando trabalhar naquilo, ou querendo ser outra coisa, que eu devia aceitar o que eu era. Em outras palavras, que eu devia aceitar a minha mediocridade. E durante muito tempo eu acreditei, e eu vivi assim. Essa forma de vida, naquela época, era assistir muitos filmes, era fazer muitas festas, era muito churrasco, era muita bebida. Esse era o jeito de curtir a vida. Não estou dizendo que isso é errado. Eu adoro assistir filmes, eu adoro churrasco. Porém, você não pode fazer isso e ter isso como, somente isso como objetivo na sua vida. Eu me recusava a acreditar que a minha vida se resumiria àquilo. A ter um emprego instável, ganhar pouco, trabalhar muito e viver pelo final de semana, viver pelo aquele salário. Na verdade, quando o salário acabava, acabava também a alegria. E o emprego era uma coisa, se tornava um fardo, se tornava uma coisa difícil. E um dia eu decidi, eu vou no shopping, vou conseguir um emprego no shopping. Então coloquei minha melhor roupa, passei minha roupa, me arrumei, fiz a barba e fui no shopping procurar emprego. E isso foi o início de toda a mudança. Primeiramente, acreditei em mim. Segundo, acreditei que existia um mundo melhor. E que eu poderia conquistar e ser mais do que eu estava sendo. Então, chegando lá no shopping, tinha uma vaga para trabalhar numa livraria.
Eu fui trabalhar na livraria como vendedor e eu trabalhava com um chefe que havia morado na Europa durante muito tempo. E ele tinha uma visão assim refinadíssima, uma visão de riqueza, de uma das coisas que me marcaram bastante é que quando algum cliente vinha devolver um livro ou fazer alguma reclamação, ele dizia simplesmente troca. Não questiona. Não vai questionar os motivos da pessoa estar trocando. Somente troca. Eu havia aprendido nas minhas experiências passadas com vendas de que eu tinha que fazer de tudo para convencer o cliente que ele estava errado e tentar reverter o prejuízo para a empresa. Ou melhor, reverter o prejuízo para o cliente e não para a empresa. E ele me ensinou o contrário. Ele me ensinou classe. Ele me ensinou que eu não deveria contestar os clientes. E nesse período eu também conheci uma outra pessoa com uma visão muito aberta, uma pessoa que passou a acreditar em mim, acreditar que eu deveria estudar, que eu deveria buscar um mundo melhor. Então eu comecei a estudar para concursos e essa pessoa chegou a pagar as inscrições para mim, porque eu não tinha dinheiro para pagar algumas inscrições. Ela falou: "Não, eu pago para você e tu vai fazer". Essa pessoa acreditou em mim, acreditou que eu tinha potencial. E quando eu comecei a me dedicar aos estudos, me dedicar ao passar em algum concurso, depois de um tempinho eu passei no primeiro concurso, que foi na prefeitura de São José. E depois eu passei no segundo concurso, que é o que eu estou agora, já fazem 4 anos. E eu me sinto muito realizado, eu me sinto muito melhor do que eu estava. Eu não tenho mais necessidades. Não é um salário aquilo, não sou rico, nada, mas mantém as minhas necessidades e mais, né? Eu nunca mais precisei comer miojo, eu não sei mais o que é miojo. Isso me faz refletir o quanto a pobreza está na nossa forma de pensar. Que às vezes a gente precisa de ajuda de alguém que nos diga: você é capaz. E nós precisamos acreditar em nós mesmos. Mudar essa nossa mentalidade para mudar a nossa situação. Precisamos primeiramente mudar a nossa mentalidade. Acreditar que somos capazes, acreditar que somos capazes de prosperar. Acreditar na prosperidade e não na pobreza. Então essa é a minha reflexão. O que eu proponho é você analisar se você está acreditando na prosperidade ou se você está acreditando e aceitando a sua condição de pobre. Se você está acreditando no seu potencial, se você está querendo, se você está visualizando coisas melhores para o seu futuro. Não há nada errado em assistir filme, mas assistir filme todos os dias, todos os finais de semana, festa todo final de semana, e não fazer um curso, não estudar, não crescer, não se envolver com pessoas com mentalidades de prosperidade. Isso vai te manter pobre. Comece a se envolver com pessoas que pensam maior. Comece a estudar, comece a ler livros sobre prosperidade, começa a ver uma vida melhor, começa a almejar uma vida melhor para você. E quando você vê as coisas começarem a acontecer, e quando você vê, você vai estar numa condição melhor. Eu me sinto numa condição melhor, muito melhor do que eu estava antes, gente. Isso passaram-se 7 ou 8 anos atrás. Busque formas de melhorar. Busque a mudança. Se você não fizer nenhuma mudança, nada vai mudar na sua vida. Mas a primeira mudança é o desejo. Mas não basta só desejar, é desejar e agir. É fazer alguma coisa. E o Orison prossegue
E o Orison prossegue falando um pouco mais sobre isso. O problema da maioria das pessoas em falharem em suas ambições é que elas encaram a vida de forma errada. Elas não entendem o tremendo potencial da influência da sua forma habitual de pensar, na sua atitude mental em moldar sua carreira e suas condições. Em outras palavras, ele está dizendo que a atitude mental é que vai moldar a sua vida, não as atitudes, as situações, as condições externas da sua vida, mas a sua condição interna de pensar. Eu sou Cláudio Barbosa, você está aqui no canal Expressão Máxima. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. True colors are beautiful.